Para você que clama, essa é a palavra da fonte. 2 Coríntios 4, versículo 4 diz o seguinte: O Deus dessa era cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Eu estava pensando esse texto aqui, esse Deus que é citado aqui é um Deus com Deus minúsculo, ou seja, está falando, né, do Deus dessa era, como o texto diz, não, o inimigo, está falando sobre forças demoníacas, né, sobre o diabo em si, sobre aquele em que o mundo jaz, como a Bíblia diz. E aqui diz que esse Deus dessa era cegou o entendimento dos descrentes. Eu estava pensando que na África do Sul, o país onde eu e minha esposa moramos por tanto tempo, é um país que passa por muitas privações, tem muita pobreza, né, muita desigualdade, mas é um país que tem muitas belezas naturais também, assim como o Brasil. E existe um lugar lá, uma montanha, de frente para o mar, chamado Signal Hill. E aquele lugar, muitas pessoas pagam um bom dinheiro para subir até ali, né, e fazer um piquenique e ver o sol descer na água, né, o sol se pôr no mar. É uma visão assim, deslumbrante, é algo muito bonito. E só que é o pôr do sol, né? As pessoas pagam para estar ali, para viver aquele momento, mas é o pôr do sol, o mesmo sol que se põe todos os dias, né? Eu também acho muito bonito, mas é impressionante a gente pensar como a gente está disposto para pagar por uma coisa que acontece sempre, que é do cotidiano, né? Às vezes por uma vista um pouco mais privilegiada. E pensando nisso, eu cheguei ao entendimento que nós como criação de Deus, né? Nós como filhos de Deus, nós somos atraídos pela glória. Quer ver um outro exemplo? Você viu Olimpíadas? Talvez você nem goste muito de esporte, né? E nem acompanha atletismo, esse tipo de coisa. Mas é muito fácil a gente se emocionar com a superação de um atleta, né? De vencer, passar por aqueles metros, a vencer aquelas barreiras e cruzar a linha de chegada em prantos, exausto, né? No fim das suas forças. E naquele momento, aquele pequeno flash de glória, que não se compara com a glória descrita aqui nesse texto, mas um pequeno flash do que é glória, né? Aquilo nos atrai, nós somos movidos por aquilo, motivados, né? E assim, nos sentimos emocionados por coisas desse tipo, como um pôr do sol, como uma vitória de um atleta que se supera. Deus colocou isso no nosso coração, e dentro de nós, como filhos de Deus, nós somos atraídos pela glória. Mas o que esse texto diz é que o diabo, o Deus dessa era, ele distorce isso. Isso é muito claro de ver, né? A Bíblia apresenta Deus como Pai. Deus é Pai. E o que o diabo faz nas famílias é trazer uma desestrutura a ponto que pai não se torna mais uma coisa boa, né? A pessoa fala, ouvi na Bíblia, Deus é pai, mas meu pai nunca foi bom para mim. Meu pai não, ser pai não é algo bom, né? A Bíblia celebra o casamento, né? A união entre duas pessoas, mas aí de repente você cresceu num ambiente que o casamento não é uma coisa que você almeja, né? Já ouvi muitas pessoas falando, eu não vou me casar. Não vejo um casamento bem estruturado, né? Algo, e não é algo que eu quero para minha vida. Por exemplos que ele teve dentro de casa, ou talvez viu entre amigos. Mas o que o diabo faz, ele apresenta uma outra coisa. Ele fala, olha, casamento é isso aí, essa briga, né, essa violência. Mas sexo é muito bom, sexo traz prazer, né? E você pode provar disso quando você quiser ou não, de maneira desordenada. Só que essas coisas que o diabo apresenta, elas nunca vão ser gloriosas como aquilo que Deus tem, né? Olha a diferença que tem entre uma vida desordenada de sexo e um casamento que prevalece, né? Quando você vê um casal de velhinhos unido por 30, 40 anos, o que tem mais glória? O que é mais emocionante? O que é mais inspirador?
Assim são as coisas que vêm de Deus e as coisas que vêm do diabo. As coisas que vêm do diabo sempre têm um apelo momentâneo, mas nunca glória. Nunca essa glória que Deus colocou dentro de nós e que nós almejamos. E o convite de Deus para nós é: provai e vede. Talvez você tenha no seu coração dúvidas a respeito de várias coisas, né? Talvez você é uma dessas pessoas que o seu pai não foi uma pessoa muito boa e você não consegue se relacionar com Deus como seu pai. Mas o que deu o convite de Deus para você é provar e vede, venha e veja, né? Tomé, nós temos falado muito sobre Tomé em algumas pregações da igreja ultimamente, e Tomé foi aquele que falou: olha, eu só acredito se eu tocar na ferida. E Jesus fala: toca, então toca. Mas bem-aventurado aquele que creu sem ver, sem precisar ver. Esse é o convite de Deus para você. Talvez se você precisar tocar de alguma maneira, Deus vai te proporcionar isso. Mas bem-aventurado aquele que crê, aquele que prova, aquele que dá uma chance, aquele que fala: eu quero provar Deus, eu quero entender Deus, eu quero ver essa glória, né? E não tá cego para isso. Vê a glória do Evangelho, que é a imagem de Cristo. Que Deus te abençoe, que Deus te proporcione, te dê graça para ver isso, que as escamas dos teus olhos caiam. Se você está passando por uma situação como essa, que você possa ver a glória de Deus, que você possa ser atraído por essa glória de Deus, né? Não mais ir para a igreja por causa de um momento social ou por causa que você quer uma bênção, mas porque você entende que ali é um lugar onde você vê a glória de Deus. Não mais dobrar o seu joelho na sua casa por causa de um ato religioso ou um ritual, mas por ansiar esse contato com a glória de Deus. Deus te abençoe, que você possa viver dias de glória, né? Dias de provar a glória de Deus. Em nome de Jesus. Até a próxima Palavra da Fonte.